acesso à carta do presidente Lula, né, que foi distribuída. Nós estávamos com ele agora e a posição do Partido dos Trabalhadores é de solidariedade máxima ao presidente, acompanhá-lo na decisão, e temos certeza que estamos no caminho certo da defesa da sua inocência e do seu direito. Nós achamos que o que foi feito pelos procuradores da Lava Jato, Deltan e os outros procuradores, ofende mais uma vez a verdade, a justiça e a dignidade do presidente Lula. Os mesmos algozes de Lula, aqueles que apresentaram um PowerPoint, que fizeram um processo para condená-lo sem provas, apenas por convicção, aqueles que fizeram escutas telefônicas ilegais, aqueles que bloquearam os bens do presidente Lula e de Dona Marisa, que não permitiram que o presidente Lula visitasse o Vavá, os mesmos que quiseram fazer a transferência do presidente Lula daqui para o presídio de São Paulo, agora resolvem pedir que a progressão seja levada à prática. Isso não tem precedente na história da Lava Jato e, aliás, milhares de presos no Brasil inteiro esperam para ter a sua progressão reconhecida e ficam dependendo de advogados dativos para isso, sendo que o Ministério Público dificilmente toma essa decisão. Então, de novo, o Ministério Público trata o presidente Lula de forma diferente, de forma excepcional, justamente para quê? Para tentar ofender de novo seus direitos e ofender a verdade e a justiça. Nós defendemos que o presidente Lula tenha direito a um julgamento justo, com um juiz isento e imparcial. As revelações da Lava Jato deixaram claro aquilo que nós dizíamos desde o início do processo. Esse é um processo político, é um processo que não tem prova, é um processo, aliás, que não tem crime. E condenaram o presidente desta forma. Eu não preciso repetir aqui as revelações do The Intercept, que vocês todos tiveram condições de lei de acompanhar. Os conluios entre juiz e Ministério Público, as delações que foram induzidas, os depoimentos, as provas que foram buscadas de forma ilegal, até para o exterior foram atrás de contas do presidente Lula, que nunca teve conta no exterior, ou seja, tudo que foi montado para condenar o presidente Lula. Então nós avaliamos que isso agora está mudando completamente a compreensão, inclusive, do Poder Judiciário brasileiro. Acho que o Supremo está retomando as regras da legalidade e nós esperamos que seja feita justiça com o presidente Lula. Então não cabe outra solução ao presidente Lula que não a anulação desse processo e a liberdade dele, para que ele possa responder isso através de um processo, se o sistema quer de fato processá-lo, que pelo menos seja um processo dentro do marco da legalidade, para que ele tenha direito a um juiz isento, a um juiz que não conduz o processo como o Moro conduziu. Há como se opor juridicamente a uma possível decisão de progredir para o regime semiaberto? Eu acho que isso o doutor Cristiano já explicou a vocês, é melhor inclusive do que eu para explicar pela questão jurídica, mas o presidente Lula tem direito sim a questionar o que está sendo imposto. Deputada, a senhora falou que estão tratando o processo de maneira diferente do que outros presos, né? Mas quando se levou a questão ao STF, por exemplo, da transferência para São Paulo, também não se tratou diferente a defesa? Eu posso ajudar a complementar o que a Gleisi falou? Existe um julgamento pendente há muito tempo já. Existe um habeas corpus cujo fundamento é a suspeição do juiz Sérgio Moro, com base não só nos procedimentos adotados por ele ao longo do processo, como agora, mais recentemente, em todas as revelações que foram feitas pelo Intercept, que provam de maneira cabal que a força-tarefa da Lava Jato não só não havia diferença entre o juízo, o acusador e o julgador, como eles operavam estrategicamente com a mesma finalidade. Então essa pendência é que precisa ser resolvida. O HC é um instrumento que precede todos os outros. Isso do ponto de vista constitucional, do ponto de vista processual, ele precede tudo. Então o que nós estamos às vésperas, talvez semanas, dias, não sabemos, mas nós estamos há algum tempo para ter definitivamente julgado esse habeas corpus que tem como fundamento a suspeição que está demonstrada do juiz Sérgio Moro. Está mais do que demonstrado.
Se existe ainda algum ministro do Supremo em dúvida, é natural. Se ele ainda precisa de alguns dias para amadurecer o seu posicionamento, uma vez que são 5 juízes, também é natural. Mas eu insisto, o HC precede qualquer outra decisão, porque tem a ver com a suspeição do ministro Sérgio Moro, com, portanto, a anulação da sentença, que volta para a primeira instância, eventualmente para ser talvez reinstruída ou até um novo julgamento, para que o presidente possa ter a justiça definitivamente atingida. Então é esse o ponto de vista do presidente Lula. Ele comentou alguma coisa sobre a manobra do MP? Ilegalmente, eles não podem ser usados em tribunal. Os grampos dos Olha, os grampos foram obtidos ilegalmente e aqui tudo indica a pessoa responsável foi inclusive localizada e está detida. Mas a divulgação dos grampos é constitucional. E não há, hoje, ainda meses atrás, havia alguma dúvida, uma suspeita sobre, vamos dizer, a veracidade. Hoje não há mais nenhuma dúvida sobre a veracidade daquilo que está sendo divulgado, porque o número de confirmações feitas, inclusive pela imprensa brasileira, uma vez que o Intercept, o Intercept Brasil é uma agência ligada ao Intercept internacional, mas Folha de São Paulo, UOL, Reinaldo Azevedo, Veja, É o País, várias outras agências deram legitimidade, credibilidade para as divulgações, inclusive pessoas envolvidas chegaram a se desculpar do que falaram nas mensagens. Vamos nos lembrar que uma procuradora se desculpou pela maneira como tratou a família do presidente Lula, endossando o que foi dito ali, as mensagens que foram trocadas. Então já não é mais esse caso, ninguém mais está discutindo a legitimidade das gravações. As interceptações, elas foram obtidas ilegalmente e a pessoa tem que ser punida por isso. Mas a divulgação é de interesse público e você, como jornalista, deveria estar em busca da verdade. Como Glenn e os vários parceiros que ele conseguiu angariar nesse processo estão em busca da verdade. E a verdade é uma só. Esse julgamento ele está viciado de origem. Mas uma eventual rejeição. Uma questão política. Então, como tem um HC pendente, nós entendemos que a suspeição ela precisa ser considerada definitivamente. Vocês E essa esperam sentença anulada. que essa decisão se sobreponha à decisão aqui Não é que local, se sobreponha, que se ela for anulada, se a sentença está anulada, E se ela for rejeitada? não se pode falar em progressão. Progressão do quê? Se a pessoa não vai ter mais pena a E se cumprir. houver uma É que não rejeição dá pra desse falar em HC? hipótese, né? Então, vamos ver. Tem que saber o Não que podemos vai excluir essas hipóteses. E vamos ver também qual é o caráter da decisão, que ainda não foi tomada. O juiz ainda não tomou nenhuma decisão. O ex-presidente comentou a manobra do Ministério Público feita... Exato. O que seria razoável o Ministério Público pedir agilidade no julgamento do HC, por exemplo? Seria uma outra possibilidade. O Ministério Público poderia, mediante, dada as evidências todas, poderia pedir agilidade no julgamento do HC. Que tem por base a suspeição do juiz. Mas uma no dúvida. STF? A decisão do ex-presidente hoje é uma decisão política, né? Como que vocês Ele avaliam? não tomou nenhuma decisão. Ele falou que não vai aceitar. Ele soltou uma carta. Primeiro que nós não fomos sequer citados. Uhum. Nós, como advogado, nenhum de nós foi citado. Mas só Segundo, pra nós não sabemos o caráter da decisão da juíza ou do juiz de execução penal. Não, tô falando... Terceiro, nós estamos salientando que existe uma coisa prévia que já está pautada. Já houve início, o processo de julgamento do HC, que tem por base a suspeição, já teve início no Supremo Tribunal Federal. E já se iniciou. Nós não estamos falando de uma coisa que está por ser ainda considerada. Isso já começou. Não, mas Então, nós eu estamos não falando... quis entender. Falando na decisão do ex-presidente de dizer que não vai aceitar a progressão do regime agora... Veja bem, nós estamos falando de coisas diferentes. Nós não conhecemos o teor da decisão sobre a progressão. Nós não sabemos do que se trata. Se há condicionantes, se não há condicionantes. Não sabemos do que se trata. Não podemos nos colocar como advogados à frente de uma decisão que não foi tomada ainda. Eu e a Gleice temos procuração.
Nós nem podemos nos manifestar sobre o que você está falando antes da decisão tomada. Inclusive porque ele terá que ser consultado depois da decisão tomada. O que nós estamos falando como advogados é que já se iniciou um processo de julgamento do HC da maior importância. É uma outra perspectiva que nós estamos colocando à consideração de vocês. Então, a senhora falou só sobre o STF está retomando e colocando as coisas nos eixos. Que sinais são esses? E vocês têm mais confiança de que agora isso possa surtir algum efeito lá no STF? Estamos começando a resgatar o Estado democrático de direito, inclusive com tudo que está acontecendo. Obrigado, senhor. Aliás, a própria